Dr. Adi Nemer Damos Filho, que foi presidente da nossa OAB-RJ, ele é conhecido de todos, mas rapidamente vou fazer uma exposição do seu currículo. Ele é advogado com escritório no Rio de Janeiro, é presidente da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, é conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil, da qual foi presidente, né, do Rio de Janeiro, é presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil, foi presidente da OAB, como eu já disse, no período de 2007 a 2009, sendo reeleito para o período de 2010 a 2012. É graduado pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Direito Constitucional e do Estado pela PUC do Rio de Janeiro, é autor do livro Medidas Provisórias no Brasil, Origem, Evolução e Novo Regime Constitucional. Ele atua na área trabalhista e teve intensa atuação profissional em sindicatos como o dos metalúrgicos e dos ferroviários. Foi presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro no período de 2002 a 2005 e de 2005 a 2006. Tendo em vista o nosso manifesto sobre os 50 anos do golpe de Estado de 1964, que eu passo às mãos uma cópia para que ele tome ciência, eu vou, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez de público a pronta aceitação do convite que lhe fizemos e passar, então, a palavra ao doutor Damos. Qual é meu tempo, presidente? Qual é meu tempo? Não, muito tempo. Não. Pedi licença aqui para tirar o microfone. Tá para tirar, não? Tá. Bem, boa noite a todos, senhor presidente, senhores diretores. Eu, primeiramente, quero agradecer a honra do convite. Essa agenda, ela foi adiada várias vezes, né, por conta de entreveros entre as agendas, mas, finalmente, eu pude cumprir aqui a minha palavra, a minha promessa. Estou aqui hoje para falarmos, né, de um assunto que esteve na ordem do dia na sociedade brasileira nos últimos meses, né, que diz respeito aos 50 anos, né, que em 2014 se completam do golpe militar, ou como queiram outros, o golpe civil-militar de 1º de abril de 1964. Nós, na Comissão da Verdade, organizamos, né, nos meses de março e abril, um calendário muito intenso, que, aliás, acabou impedindo a minha vinda aqui, do que nós chamamos de descomemoração, né? Nós tomamos de empréstimo esse neologismo lá do Chile, né? Porque o Chile, ano passado, também havia descomemorado a data redonda lá do golpe do Pinochet, de 11 de setembro, né? de 73. Então, obviamente, ninguém comemora golpe de Estado, né? Então, nós tomamos de empréstimo lá esse neologismo e organizamos um calendário muito intenso de descomemoração, né, do golpe de 64. E também, ao ensejo dessas atividades de comemoração, nós também procuramos explicar e informar o trabalho que desenvolvemos na Comissão da Verdade, né, do Rio de Janeiro. Obviamente, eu estou diante de uma plateia, porque as plateias são tão variadas, né? Eu tenho falado, inclusive, para meninos de 13, 14 anos de idade, em que você precisa contextualizar, né, algumas noções, alguns pressupostos que eles não têm, né? E aqui não é o caso. Então, não tem cabimento aqui eu estar tratando de pressupostos em relação ao golpe de 64. Todo mundo sabe o que aconteceu, por que aconteceu, e toda vez que eu tiver que me referenciar em termos de pressupostos é apenas para efeito de construção do raciocínio. Mas algo que eu sempre tive ao longo dos meus anos
né, de militância institucional, tá bom? De militância institucional e desde a época, não é, de estudante, desde a época do movimento estudantil, do qual eu participei intensamente na década de 70, criou-se em alguns círculos progressistas, em alguns círculos daquelas pessoas que combateram, não aceitaram o golpe militar e combateram a ditadura que seguiu ao golpe, criou-se nesses círculos uma imagem, uma impressão de que o presidente João Goulart, ele foi frouxo. O presidente Jango deveria ter resistido ao golpe, tinha condições de resistir, não resistiu pelo seu temperamento frouxo, seu temperamento conciliador e de não enfrentamento. Eu, na posse, a nossa comissão também completa, também está fazendo aniversário, nós completamos 1 ano de trabalho, se não me engano, em 30 de abril. Em 30 de abril desse ano, nós completamos 1 ano de trabalho. E, na nossa posse, lá na comissão, eu fiz questão de retificar esse entendimento, de que o presidente João Goulart era um frouxo. O presidente João Goulart foi covarde por não ter resistido ao golpe. E por que eu, particularmente, retifiquei esse entendimento? Porque hoje nós temos muito mais informações acerca do que aconteceu naquele período do que já tivemos antes, né? Hoje a historiografia a respeito é muito detalhada, né? Hoje nós sabemos, embora tenha havido uma reportagem, lembro eu, no Jornal do Brasil, uma reportagem, se não me engano, do Marcos Sá Correia, no antigo Jornal do Brasil, de 1976, se não me engano, que foi o primeiro trabalho publicado no Brasil em nível jornalístico sobre a intervenção dos Estados Unidos no golpe de 64, né? Em que a Operação Brother Sun, em que, de acordo com arquivos lá liberados pelos Estados Unidos, a 4ª Frota Americana já se encontrava nas costas brasileiras para interferir caso houvesse resistência. Mas mesmo a matéria do Marcos Sá Correia, por conta das limitações da época, censura, 1976, ainda vivíamos em plena ditadura, né? E uma série de arquivos que posteriormente foram abertos, o Marcos Sá Correia Marcos Sá Correia, não, o filho do Vilas Boas Correia, ele mesmo, Marcos Sá Correia, ele mesmo. Ele próprio não teve acesso. Não sei se os senhores assistiram ao filme ano passado, o dia que virou 21 anos, né, em que ali se conta efetivamente o que aconteceria no Brasil se o presidente Jango tivesse resistido, né? Tudo indica que ele tinha condições militares de resistir, internamente, de resistir às forças internas. Mas, óbvio, se houvesse uma intervenção americana aqui, o plano era dividir o Brasil em 2, como eles fizeram com o Vietnã, como eles fizeram com a Coreia. Então, seria Brasil do Norte, Brasil do Sul, né? Esse era o objetivo da Operação Brother Sun, que foi externada ao presidente Jango pelo, então, ministro Santiago Dantas, que aconselhou Jango a não resistir. Presidente, nós temos que ter agora a grandeza e o pragmatismo de entender que nós não temos condições de resistir a uma intervenção americana. Então, simplesmente taxar o presidente Jango de covarde é fácil, com o desconhecimento dos fatos. Acho que foi uma opção do presidente, foi uma opção que não pode ser confundida com covardia, né? Eu não sei se eu estivesse no lugar dele se teria resistido, provavelmente sim, pelo meu temperamento, né? Mas hoje eu refaço esse entendimento injusto acerca do presidente João Goulart. E refaço também o entendimento injusto
que diversos círculos progressistas, e aliás comprando uma tese dos próprios golpistas, que o governo Jango era um governo ruim, que o Brasil era um caos, que era um governo inadministrável, o Brasil estava ingovernável. Isso também não é verdade. Que Jango era impopular, isso não é verdade. Hoje se sabe, hoje a pesquisa histórica mostra que Jango cumpria um excelente governo, sobretudo para as classes populares, que Jango era muito bem avaliado pela maioria da população brasileira. Há uma pesquisa Ibope de março de 64, ou seja, 15 dias antes do golpe, pesquisa essa que foi escamoteada até pouquíssimo tempo atrás, ela foi liberada dos arquivos do SNI no ano passado, que mostrava Jango com quase 70% de aprovação popular e que, se houvesse reeleição, não havia reeleição naquela época, não era um mandato só, havia vedação de reeleição. Se houvesse reeleição, o presidente Jango Goulart teria sido reeleito. Então, uma série de inverdades que nós próprios compramos, né, e que os trabalhos das comissões da verdade têm por dever, né, nas suas pesquisas, encontrar a comprovação de que essas teses eram mentirosas, nós temos a obrigação de tornar público esse desmentido, né? Pode ser que quem tenha vivido aqueles idos e tenha vivido sob o governo João Goulart entenda que ele fez um mau governo, que ele deveria ter resistido, enfim. Mas não era essa a percepção da maioria da população brasileira naquele momento, né? E outra questão também que eu acho que não se deu muita bola a ela, né? As reformas de base sempre foram tratadas de maneira secundária na pesquisa histórica sobre o governo Jango. Eu hoje estou convencido. Se o que o presidente João Goulart chamava de reformas de base, se elas tivessem sido implementadas, o Brasil hoje seria um outro país e seria um país melhor. E seria um país melhor. A nossa primeira atividade do que nós chamamos de descomemoração foi na UERJ, no dia 13 de março desse ano. E 13 de março foi a data do comício do Jango na Central do Brasil, né, em que ele anunciou as reformas de base. Então, nós pegamos o discurso do Jango, nós recuperamos e fatiamos o discurso dele por temas que viraram palestras. Foi um grande seminário lá no UERJ, o dia inteiro, e cada tema da reforma, cada tema do discurso, virou um tema no nosso seminário. Reforma agrária, reforma educacional, e nós sempre procuramos, fazer a ligação com o presente. Então, reforma agrária, nós convidamos o ex-ministro da Agricultura do presidente Jango para falar sobre o projeto de reforma agrária e convidamos, por exemplo, o MST, na pessoa do João Pedro Stede, para falar sobre a demanda de reforma agrária no presente. E assim, em relação aos demais temas, né, que o presidente Jango enfrentou e divulgou naquele seu famoso discurso. E ali estão as razões do golpe, né? Óbvio, ninguém aqui, né, eu não preciso dizer aqui a nenhum dos senhores que aquela farsa montada pela ditadura, pelo golpe, pelos golpistas, de que o presidente Jango estava levando o Brasil para a área de influência da União Soviética, que o Brasil iria se transformar numa república anarco-sindicalista. E, aliás, eu tenho sempre clamado para todas as plateias, né, que tenha a paciência de me ouvir, por favor, me definam o que é república anarco-sindicalista. Até hoje eu não sei o que diabo é isso, né? República anarco-sindicalista. Era o jargão da época, né? O Brasil estava marchando a passos céleres para se transformar numa república anarco-sindicalista. Na verdade, não foi nada disso. As razões do golpe encontram-se
nas medidas que Jango queria implementar e que foram anunciadas no discurso de 13 de março de 64, lá na Central do Brasil. E quando ele escolhe a Central do Brasil para fazer o seu discurso, para anunciar as reformas de base, ele anuncia para que público ele estava falando. Ele não estava falando para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele não estava falando para a Avenida Paulista. Ele estava falando para os trabalhadores brasileiros. Ele estava falando para os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais, para os estudantes e para as donas de casa, para os soldados. É para esse público que ele estava falando. Por isso ele escolheu a Central do Brasil. E nós vemos que as reformas, chamadas reformas de base, na verdade, eram uma série de medidas legislativas, regulamentares, administrativas, que mudariam a cara do Brasil. Ali ele anunciou a reforma agrária, ali ele anunciou a reforma educacional, ali ele anunciou a reforma bancária, ali ele anunciou a reforma tributária, ali ele anunciou um início de reforma política, porque havia um projeto de emenda constitucional para permitir o voto dos analfabetos. Os analfabetos não podiam votar.